Pode se assentar, glória a Deus. Muito feliz por tudo que Deus tem feito. Ontem, como o pastor Rafa lhe disse, tivemos um Diz Inside maravilhoso. Foi 3 horas, né? Foi 3 horas aqui, foi maravilhoso. E são oportunidades que Deus vai abrindo para nós, acessar lugares em Deus. E foi maravilhoso. Glória a Deus que você está aqui hoje, né? Estamos no mês da família e hoje se encerra o último domingo que a gente vai fechar essa série de família, né? Apesar que no nosso coração tem para fechar de fato com chave de ouro é o Seminário Veredas Antigas Abençoando Gerações, que vai acontecer no sábado, no dia 30, o último dia desse mês, sexta e sábado, nós teremos o Veredas Antigas, nós temos vagas ainda, e eu quero encorajar mais uma vez de púlpito a todos participarem, né? É um investimento para a nossa casa, para a nossa família. Se você não passou ainda, ou se você já passou, mas deseja de alguma forma estar junto, então você procure cada um de nós, porque é maravilhoso, né? Eu só quero, eu sei que, não sei se alguns assistiu ou não, mas eu mandei um vídeo lá no chat, também da igreja, e lá eu falei um pouquinho do meu testemunho, que esse seminário mudou a minha casa, mudou minha vida, porque para a nossa casa mudar, eu precisei mudar. E não exigir que minha esposa mude, que minhas filhas mudem, mas eu precisei mudar, né? E eu falei lá no vídeo que as minhas filhas, quando eram pequenas, menores de idade, elas eram muito medrosas, e era minha culpa, porque eu era um pai muito rígido, eu era um pai muito inflexível, tinha que ser do meu jeito, tinha que ser na minha hora, no meu momento. Então era aquilo, né? Não sei se as minhas filhas lembram, eu contava assim, 1, 2, 3, não obedeceu, pá, dava aquela chibatada, né? Era desse jeito. E aí eu fui criando filhas e aquilo, não saía na frente da televisão, porque eu queria assistir o futebol, eu queria assistir meu time ganhar, eu queria assistir os melhores momentos. E aí acontecia dessa forma, e eu estava formando filhas medrosas, com medo da reação de um pai, se elas não fizerem, se não agradasse o pai, né? Obrigado, mãe. E sabe, quando tinha o Zundokai, eu lembro minha filha maior agora, né? Ela no Zundokai ela sempre ficava em último lugar, assim, a maioria das vezes. Mas eu lembro o Espírito Santo me fez lembrar, né, de um momento onde ela foi correr e ela olhou para mim, mas foi um olhar de medo. Foi um olhar, nossa, até me emociona. Me perdoa, né, filha? Me perdoa. Porque era um olhar de medo. Qual é a reação do meu pai se eu não conseguir? Qual é a reação do meu pai se eu não chegar em primeiro lugar? E por medo, ela não conseguia dar o seu melhor. E passando Veredas Antigas, o Espírito Santo foi muito claro. Ele mostrou para mim aquela cena. E não foi uma condenação, não é um apontar de dedo, mas quando Deus ele revela é porque Ele quer mostrar. E o pai ele pega, ele mostra, Deus ele mostra, filho, tá vendo aquela situação? Eu quero mudar a sua vida, eu quero mudar a sua casa. E você vai precisar mudar isso. E foi quando eu entendi que eu precisava liberar bênção, abençoar gerações. E eu entendi que a palavra de um pai tem um poder muito grande na vida de um filho. Foi quando daí, a partir daquele momento, eu comecei a colocar em prática em casa, dizendo, filha, você é Itibã, filha, você é preciosa para mim, filha, eu te amo, filha, você é minha princesa, eu amo você. E depois daquilo, foi maravilhoso. No próximo Zundokai que teve, minha filha ficou em primeiro lugar, glória a Deus, né? E hoje minhas filhas, cada um com o seu jeitinho, a Kelly com um jeitinho mais prático, a Karine com aquele jeitinho dela, que muitos conhecem, a Mimi também com aquele jeitinho assim, sossegada, tranquilidade também, mas todas elas hoje, 3 meninas diferentes, temperamentos totalmente diferentes umas da outra, mas todas elas hoje exercem lideranças na escola, exercem frentes que ela não tem medo mais, né? Pode ter um certo receio, mas elas enfrentam esses medos, sabe? E foi porque eu mudei, sabe? E graças a Deus, e tudo é graça de Deus. Por isso que eu falo, como é importante, se eu não passasse no Veredas Antigas, se eu não colocasse em prática aquilo que foi liberado, talvez a minha casa, não sei onde estariam minhas filhas, que tipo de coração elas estariam, ainda mais pensando em muitas coisas que passou durante esses meses da família.
Eu fui rever um vídeo de 8 anos atrás, onde minhas 2 filhas, elas fizeram um vídeo lá na igreja antiga, né, no templo antigo, e foi falado dessa forma: daqui a 10 anos eu terei 18 anos, e você, o que você fará? O que você estará fazendo para que eu possa crescer e me desenvolver, né? Invistam em nós, né? Foi um vídeo das crianças falando isso, né? E já se passaram 8 anos desse vídeo, né? E como o tempo passa, minha filha já está com 17, a minha maior, e com 18, eu me lembro que eu casei com 18, tudo pode acontecer, espero que minha filha não case com 18, mas ela, não sei para onde vai, né? Mas como o tempo passa, e se eu pensar desse olhar, eu só tenho mais um ano para investir o máximo de mim na vida da minha filha maior. Aí meu coração já começa, Jesus. E sabe, a palavra de hoje tem tudo a ver com isso também, sabe, de que o pai ele precisa se converter aos filhos o quanto antes, e o filho precisa se converter aos pais. Talvez você está cansado de ouvir eu falar isso, mas hoje a gente vai dar 2 exemplos de um pai que não se converteu ao filho, e um exemplo de um filho que não se converteu ao pai, tá? Mas só recapitulando, a Keila começou esse mês falando sobre a filha de Jairo, que nada adianta ter um reconhecimento externo dos outros, do de fora, sendo que em casa tem morte. De nada adianta. A filha de Jairo era um homem reconhecido publicamente, mas na sua casa sua filha estava morrendo. O que adianta, né? E depois, na segunda semana, foi falado acerca do perdão, o perdão acerca do ofensor e do ofendido, e como é necessário perdoar, porque perdão não é uma sugestão, não é um conselho, mas é um mandamento de Deus, e tudo isso é para o seu bem, para o nosso bem, amém? E semana passada a pastora Michele, eu não vim aqui, mas eu assisti o culto e fui ministrado, amém? Que o tema foi: Deus se revela através da família. Então Deus escolheu a figura paterna, a figura materna, entre os dois, o cônjuge, os dois, e também com os filhos. Tudo isso Deus ele tem formas de transmitir princípios e a palavra de Deus, amém? E hoje eu quero fechar falando sobre isso, que de fato o pai, Deus, ele escolheu os pais para poder investir nos filhos, e os filhos se converter aos pais, amém? Deixa aberto comigo, Malaquias 4, versos 5 ao 6, novamente. Mas coloca isso no seu coração, por favor, coloca isso no seu coração. O pai precisa se converter ao filho, e os filhos precisam se converter aos pais. Eu acho que essa mensagem a gente já ministrou aqui na igreja, acho que mais de 10 vezes, eu acho. Não essa palavra, mas esse versículo, essa passagem. Talvez você está cansado de ouvir, mas parece que mesmo repetindo, não cai a ficha. Porque as distrações vêm, como foi falado semana passada, e a gente perde o rumo, a gente perde o foco, e é necessário os pais se converter aos filhos, e os filhos se converter aos pais. Deus escolheu essa forma de trabalhar com gerações, não tem outra forma. Deus escolheu os pais para abençoar os filhos, e os filhos aos pais, porque Deus é um Deus de continuidade. Independente se você teve uma experiência ruim, que meu pai não foi assim, por isso que eu não consigo, enfrenta tudo isso, vença tudo isso, porque é daqui para frente que tem que ser diferente, amém? Independente se seus pais fizeram algo, daqui para frente você tem uma escolha, e hoje você pode fazer essa escolha, amém? Malaquias 4, versos 5 ao 6, acho que não tem ninguém lá no projetor, tem? Tem, está escondidinha lá atrás, obrigado. Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e temível dia do Senhor. Ele fará com que o coração dos pais se voltem para seus filhos, e o coração dos filhos para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Do contrário, ferirei a terra com maldição. Se isso não acontece, a terra é amaldiçoada, e a terra fala de algo que vai frutificar, que vai alimentar, que vai prover, que vai trazer vida. Então, se isso não acontece, então há morte na casa. Então é necessário que isso aconteça. E é tão maravilhoso, irmãos, isso é algo muito real. Quando há essa junção, essa conexão entre pais e filhos, parece que vem um sopro, parece não, vem uma vida sobre a terra, e as coisas começam a frutificar. Você crê nisso?
eu me lembro que eu me sentia muito seco, muito vazio em muitas áreas da minha vida. Quando eu entendi essa bênção geracional, no qual o pai precisava se converter aos filhos, foi isso que aconteceu entre eu e a Kellen. Mas quando também eu entendi que o filho precisa se converter aos pais, foi quando eu me converti ao meu pai também. Foi quando eu tive um momento de ligar para o meu pai, que estava no Brasil na época, e pedir perdão para ele, e pedir a bênção dele, né? E foi algo que todo domingo, hoje mesmo, quando eu comecei a andar para vir aqui à frente, eu não deixei de cumprimentar meu pai que está ali atrás, e meu pai falou: Akira, Deus te abençoe. Toda semana ele fala isso para mim, e isso talvez para alguns possam parecer normal, é algo poderoso que mexe no mundo espiritual, principalmente no nosso coração, na nossa alma, na nossa vida, amém? Então quando isso acontece entre eu e meu pai e eu, entre eu e minha filha, minhas filhas e eu, e nós, né, cadê aquilo, eu não sei onde aquilo está, mas é algo maravilhoso, que começa a fluir, as coisas começam a andar, as coisas começam a frutificar, e graças a Deus, nós não somos uma família perfeita, mas nós temos vida no nosso lar, amém, meninas? Mas é algo maravilhoso, sabe, é uma alegria você ter um lar, como nós falamos há 2 domingos atrás. Com dinheiro você pode comprar uma casa, mas um lar você não compra, você se constrói com a bênção de Deus, com a presença de Deus, e nada melhor do que você trabalhando e você não vê a hora de chegar na sua casa. Ontem mesmo, né, foi um dia bem puxado, a gente voltou também aqui de um desinsight maravilhoso, mas quando nós chegamos em casa eu falei: lar doce, lar, que gostoso estar em casa. Talvez muitos não podem dizer isso, mas eu quero dizer para você que nós cremos num Deus que faz maravilhas ainda, amém? Então vamos para o primeiro exemplo de um pai que não se converteu ao filho, que é o homem chamado Ezequias. Se você quiser abrir comigo lá em 2 Reis, capítulo 18, o rei Ezequias foi um homem que ele começou muito bem, um pai que começou muito bem. Eu acredito que muitos de nós, como pais, viemos no Japão com toda certeza pensando nos nossos filhos, ou talvez alguns casaram aqui, mas há algo que passa no nosso coração, em preparar algo para os nossos filhos. Para isso nós trabalhamos, para isso nós investimos, para isso nós nos preocupamos também com uma herança. Só que o grande problema é quando nós, como pais, e muitos de nós viemos para o Japão com essa intenção de preparar uma herança, de comprar uma casa no Brasil, de fazer empreendimentos para deixar uma herança. E nós nos esquecemos que herança é diferente de um legado. A herança, ela é algo externo, a herança pode passar, a traça pode corroer, mas um legado é algo interno, que você pode morrer, e esse legado continua falando. Então, o nosso foco de muitos pais hoje está como do rei Ezequias. Ezequias, ele teve uma grande conquista. Ezequias conquistou muitas coisas no material, mas só que ele não deixou um legado para o seu filho. E talvez essa é a nossa realidade. A gente tem tanto tempo com a motivação correta de deixar um legado para a próxima, aliás, deixar uma herança, mas se a gente não tiver presença com eles para deixar um legado, tempo com eles, de mesa, tempo com eles para acessar o coração deles, de nada adianta. Algum dia eles vão sair de casa, e essa herança talvez algum dia vai ser desfeita, vai ser vendida, vai passar, e aquela voz, aquele tempo que nós devíamos ter com nossos filhos, esse tempo se passou. E olha só, o rei Ezequias, ele começa bem, e glória a Deus, é muito bom começar bem, mas Deus, ele não se interessa em como começa, mas em como termina, amém? 2 Reis 18, verso 2, diz assim: tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abi, e era filha de Zacarias,
fez ele, Ezequias, o que era reto perante o Senhor, segundo tudo que fizera Davi seu pai. Removeu os altos, quebrou as colunas e deixou abaixo os postes ídolos, e fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Confiou no Senhor Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele, porque se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo e guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. Glória a Deus, você vê um pai, um rei que começou bem. Um pai que começou bem, que trabalhou, que confiou em Deus, que buscou a Deus. E ele teve as suas conquistas, porque não precisa abrir, mas em 2 Crônicas, capítulo 31, esse rei, esse pai, ele fez grandes reformas que nenhum rei ainda tinha feito. Ele promoveu uma grande Páscoa, uma grande festa, que nunca havia sido feito daquela forma. Foi uma grande reforma, foi um grande avivamento que estava acontecendo por meio de um homem. E também ele foi um homem de fé, porque o rei Senaqueribe também, o rei da Síria, ele afronta Israel. E sabe o que ele vai fazer? Este pai, ele vai buscar Deus, ele busca Deus, busca o profeta, e ali ele recebe um livramento da parte de Deus, onde em uma noite, o anjo ele veio e destruiu 135 mil soldados de uma só vez, por causa de um homem que estava buscando a Deus. Você vê que foi um homem de fé, foi um homem que estava conquistando, e se você for ler 2 Crônicas, você vai ver o tanto de projetos que ele construiu, que ele fez nessa terra. Foi um homem que foi reconhecido por muitos ao seu redor, foi um homem rico, foi um homem que cresceu, foi um homem que realmente tinha o seu nome em evidência naquele tempo. Só que chegou o momento, lá no livro de 2 Reis, capítulo 20, esse eu queria ler com você. Segundo livro de Reis, capítulo 20, verso 1. Todos estão comigo até aqui? Um pai que não se converteu ao filho. Diz assim, porque chegou o momento, e por esse tempo Ezequias ficou doente, e estava para morrer. E o profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e transmitiu-lhe a seguinte mensagem: assim diz o Senhor, o quê? Põe a tua casa em ordem. Põe a tua casa em... Mais uma vez, põe a tua casa em... Esse foi o mandamento de Deus para esse pai. Põe a tua casa em ordem, porque você vai morrer, não se recuperará dessa doença. E quando Ezequias ouviu isso, o que ele fez? Virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Ó Senhor, lembra-te de como sempre te servi com fidelidade e devoção, e de como sempre fiz o que é certo, o que é reto aos seus olhos. E depois o rei chorou amargamente. Então, antes que Isaías deixasse o pátio intermediário, recebeu esta mensagem do Senhor: volte a Ezequias, líder de meu povo, e diga-lhe: assim diz o Senhor, o Deus de seus antepassados Davi: ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas, vou curá-lo, e daqui a 3 dias você sairá da cama e irá ao templo do Senhor. Acrescentarei 15 anos à sua vida e livrarei você e esta cidade do rei da Síria. Defenderei essa cidade por causa de minha honra e por causa de meu servo Davi. Amém? Então olha só, embora Deus seja soberano, talvez algumas coisas aconteceu, você já recebeu algumas palavras proféticas, algumas até sentenças, advertências, mas você vê que quando o homem ele ora, algumas coisas podem até mudar, porque talvez você vivendo uma consequência de um ato, de uma atitude que você teve, ou de uma palavra que aconteceu sobre a tua vida, mas se alguém ora, isso pode ser revertido, amém? Ele foi curado, e glória a Deus que isso pode acontecer na sua vida, porque talvez sua casa está em uma sentença, talvez está debaixo de uma palavra. Nós podemos crer que por meio dessa oração, essa situação pode ser mudada na minha e na sua vida, amém? Glória a Deus. Só que acontece que a palavra que ele recebeu foi: põe a tua casa em ordem.
Ezequias, você já teve muitas conquistas, mas eu quero que você foque na sua casa. Foque na sua casa. Não foque nas coisas externas, foque na sua casa. Agora, olha o que acontece no livro de 2 Crônicas, capítulo 32, verso 24 ao 25. Se você puder abrir, ou anotar principalmente, eu quero encorajar sempre o pessoal a anotar as palavras. 2 Crônicas 32, verso 24 ao 25, que diz assim, novamente, dando panorama, uma revisão daquilo que estava acontecendo. Por esse tempo Ezequias ficou doente, estava para morrer, orou ao Senhor, que respondeu a sua oração e lhe deu um sinal miraculoso. 25. Essa é a chave. Ezequias, porém, não correspondeu como devia à bondade com que foi tratado e se tornou orgulhoso. Foi isso que aconteceu com o rei Ezequias. Porque nesse período que ele teve mais 15 anos de vida, ele teve um filho. Ele gerou um filho chamado Manassés. Repita-se comigo, Manassés. Naquele tempo os nomes tinham significado. Em nossos dias também os nomes têm um significado, né? E o nome Manassés significa Deus me fez esquecer. Então foi um refrigério, né? Porque ele teve um filho nesse momento onde ele recebeu mais 15 anos de vida. E ele recebeu uma palavra profética que ele deveria colocar a casa em ordem. E ele teve um filho. Deus me fez esquecer de tudo aquilo que estava acontecendo sobre a minha vida. Agora eu tenho mais vida e eu quero viver isso. Mas só que o problema disso, em vez dele, eu não sei se você, no lugar do pai Ezequias, se você recebesse uma palavra que você só tem mais 15 anos, o que você faria? Você só tem poucos anos, o que você faria? Pergunta para a pessoa do seu lado, o que você faria? O que você faria se você soubesse que tivesse apenas mais 15 anos? É aí que está a chave. Porque muitos de nós, como o rei Ezequias, o que eu faria? Eu só tenho mais 15 anos, eu vou curtir. Eu vou fazer o máximo. Eu vou fazer tudo que a minha carne desejar. Eu vou aproveitar a vida. Mas ele se esqueceu de uma palavra que Deus tinha falado. Põe a tua casa em ordem. Põe a tua casa em ordem. O foco não estava no filho, na próxima geração. O foco estava nele. E ele entra nesse tempo, eu anotei aqui nas minhas anotações, ele entra no modo exibição, que é o tempo que muitos vivem hoje. Lá no livro de 2 Reis 20, verso 12, é a mesma passagem, mas em outros livros confirmando, né? Em outras formas também de declarar, de enriquecer o contexto aqui. Mas aqui fala que o rei Ezequias, como ele conquistou tudo que poderia ser conquistado, ele começa a mostrar para todos ao seu redor, para todos aqueles que o visitassem, ele queria mostrar todas as suas conquistas. E acontece que o profeta Isaías, ele vai confrontar, falando assim, você mostrou tudo? O que você fez com essas visitas que vieram aí? Não, eu mostrei tudo. Eu quis mostrar tudo que aconteceu, tudo que eu conquistei. E o profeta Isaías falou, pois é, por causa disso, porque lá na outra referência que nós lemos, nós vimos que, para enriquecer o contexto, entrou orgulho no coração dele, sim ou não? Né? Entrou orgulho. Então não era simplesmente mostrar para falar, Deus tem sido bondoso para conosco, Deus tem sido gracioso, e eu reconheço que foi Deus na nossa vida, mas a Bíblia fala na outra passagem que lemos, porque ele deixou que o orgulho entrasse no coração, então ele entrou no modo exibição, ao ponto que então o profeta Isaías fala para ele, eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com o que entesouraram teus pais até o dia de hoje, o que seus pais conquistaram até o dia de hoje, será levado para a Babilônia, não ficará coisa alguma, diz o Senhor. Você vai perder tudo, tudo vai ser saqueado, tudo vai ser roubado, porque ele entrou no modo exibição. Será que eu e você também, a gente vem para o Japão, e aqui nós podemos ter algumas aquisições, nós temos esse poder para poder
comprar um carro, comprar uma casa, comprar uma roupa, e aí começa o modo exibição, começa a querer mostrar, né, para todos que você está bem, para mostrar o carro que você comprou, para você mostrar para outros do Brasil as suas conquistas. E no fundo, qual é a motivação nas suas postagens? É para poder realmente, para que os seus familiares se alegrem com isso, ou no fundo, é mostrar uma aparência, que está tudo bem? Vamos ser sinceros, não é verdade? Então que Deus possa falar ao nosso coração. E aqui, ele continua a palavra. O que o profeta Isaías falou, não sobrará nada. Mas na próxima, aqui, referência, está falando assim, dos teus próprios filhos, que tu gerarás, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Em outras palavras aqui, Ezequias, tudo que você mostrou até agora vai ser saqueado. O rei da Babilônia vai levar tudo. E ainda mais, pai Ezequias, seus filhos serão levados como eunucos. E eunucos naquela época, eles eram pessoas que não poderiam gerar. Muitos deles talvez eram cortados, né? Muitos deles não tinham como gerar mais. Ou seja, a sua continuidade geracional será cortada. Todos se tornarão eunucos. Não terá mais continuidade. E sabe, eu fico com o meu coração, eu sei que isso é algo carnal, tá? Eu confesso para vocês que é algo carnal. Eu tenho 3 meninas. E como 3 meninas, eu acredito que elas vão casar as 3. E as 3 casando, não vai receber o meu nome. Kawamoto. Aí ela vai ter o nome de outro homem na vida delas. Eu não acredito que ela vai tirar o meu nome, Kawamoto. Porque nosso coração como homem, como pai, esse senso de continuidade é algo, não é legal? Não é algo que eu acho que está em todo o coração de um homem, de uma continuidade? Eu quero que minha linhagem continue, esse nome continue. É o natural, eu sei que é carnal. Mas aqui, sabe qual é a resposta do rei Ezequias? Ezequias não estava nem aí se ia dar continuidade ou não. Olha a resposta dele no verso 19. Verso 19, capítulo 20, segundo Reis, capítulo 20, verso 19. Segundo Reis, 20, 19. Estão comigo, igreja? Pais que não se converteram aos filhos. A resposta dele foi o seguinte: Ezequias disse a Isaías, a mensagem do Senhor que você transmitiu é... será que eu estou lendo isso? Será que nós estamos lendo algo, é real isso? Essa mensagem do Senhor que você transmitiu é boa, pois o rei pensava, pelo menos haverá paz e segurança durante a minha vida. O que eu quero é paz na minha vida. Eu não estou nem aí para a próxima geração. Eu não estou nem aí se vai dar continuidade ou não. O que eu quero é paz. O que eu quero é viver a minha vida nesse restante de tempo que eu tenho. Essa declaração denunciou o que estava no coração do pai Ezequias. Era um pai que pensava só nele. Não era um pai que se converteu ao filho. Não era um pai que estava convertido à próxima geração. Era um pai que só pensava nele. E nenhuma obra, nenhuma conquista à custa dos filhos é um retrato de bênção. Eu gosto de uma frase, o nosso pastor também fala muito, que nenhum sucesso na vida compensa o fracasso na família. Porque nós estamos lutando tanto por uma herança, com uma motivação até boa, mas nós nos esquecemos da próxima geração. E olha o que vai acontecer depois de tudo isso, porque Deus, Ele queria falar para Ezequias olhar para além dos seus próprios dias. Põe a tua casa em ordem, porque Deus é um Deus de continuidade, Deus é um Deus geracional. Se meu nome Kawamoto não vai dar continuidade, mas eu sei que um legado vai dar continuidade em nome de Jesus. O nome de Deus, não o nome Kawamoto, mas o nome de Deus vai ser contínuo, vai ser levado de geração em geração.
Então o rei Ezequias, o pai Ezequias pensava só no agora. E eu quero ler só algumas passagens aqui. Salmo 115, verso 16, fala assim: os céus pertencem ao Senhor, mas Ele deu a terra à humanidade. Os céus pertencem ao Senhor, mas a terra Ele deu aos homens. O que quer dizer com isso? A terra aqui é a nossa responsabilidade. Não é entregar para Deus, não, é a nossa responsabilidade. Os céus é do Senhor, mas a terra é nossa. A terra é nossa responsabilidade. O que está acontecendo na terra, o que está acontecendo em Toyohashi, o que está acontecendo nessa cidade, o que está acontecendo no Japão, é a nossa responsabilidade. Quem recebe essa palavra? O que está acontecendo na minha casa é a minha responsabilidade. O que está acontecendo com as minhas filhas é a minha responsabilidade. Porque os céus pertencem ao Senhor, mas a terra confiou aos homens. É a nossa responsabilidade. Então, a oração do pai Ezequias, em vez de falar: ah, Senhor, eu fui tão bom, e eu não quero morrer. A oração certa deveria: Senhor, me dê sabedoria para preparar a próxima geração. Senhor, me dê o teu coração para que eu transmita para a próxima geração. A oração errada que ele fez, a declaração que ele fez: boa é essa palavra, que eu terei paz e não terei continuidade. Boa essa palavra. Mas a oração correta, a declaração correta deveria ser: Senhor, eu me arrependo, mas me ajuda a preparar a próxima geração. Me ajuda, me ajuda. Ezequias, o pai Ezequias, só estava olhando para si. E, bom, eu não vou ler aqui, mas se você depois quiser ler outros capítulos falando de Manassés, não houve um rei tão ruim, tão mau, tão perverso como foi Manassés. Mas foi terrível. Foi o pior rei de Judá. Foi o pior rei de Judá. Foi o rei Manassés. Filho de quem? Ezequias. Que nesses 15 anos recebeu uma palavra: põe a tua casa em ordem. O que ele fez? Boa essa palavra, que eu tenho paz. Eu quero ter descanso. Eu não quero ter trabalho. E resultado disso, gerou o pior filho, pior rei de toda a história. E depois disso, 100 anos se passou, Judá foi levado cativo para a Babilônia. Depois de 100 anos. Mas começou aonde? Rei Manassés. Rei Ezequias foi um rei bom, mas não preparou a próxima geração, não se converteu aos filhos, e começou dali uma decadência, levando toda uma nação ao cativeiro, por causa de um pai que não se converteu ao seu filho. Todos estão comigo? Amém? Então o que Ezequias pediu para Deus, ele recebeu. Mas o que Deus pediu para Ezequias, ele não fez. Herança ou legado? E sabe, aqui eu notei também algumas coisas, porque isso não está muito distante de nossos dias, de nós falarmos como o rei Ezequias: boa essa palavra, que eu tenha paz. E isso eu me peguei, nossa, Deus ministrou muito. Então eu não quero apanhar sozinho, tá? Eu quero compartilhar com vocês também a palavra que eu recebi aqui. Inconscientemente a gente fala isso: boa essa palavra, porque eu quero ter paz, né? Eu quero ter paz, e eu quero... o meu foco é o eu, não é a próxima geração. E eu faço das minhas filhas algo para alimentar o meu próprio ventre. As minhas próprias carências, eu quero usar minhas filhas, os meus filhos, para suprir as minhas carências. Sim ou não? Acontece? Por exemplo, eu gosto de futebol, muito. Minhas meninas não gostam de futebol. A maioria, né? Não gosta, né? Não gosta. Ela gosta de assistir, mas, sabe, de jogar um game com elas, né? E tal, de brincar com elas. Elas não gostam. E eu poderia muito bem forçar elas: vocês têm que gostar, porque eu gosto, eu quero que alguém jogue comigo, eu quero que alguém brinque comigo, eu quero que alguém lave carro comigo, porque eu gosto de carro. Então eu quero que elas também lavem, porque para suprir as minhas carências. Então,
O pai está investindo no filho mesmo? Ou será que o pai está sendo o próprio ventre dele? O Deus dele é o próprio ventre? Estão entendendo? Não está distante do nosso filho. O pai precisa se converter aos filhos, porque os filhos é singular. Cada um deles tem um gosto, cada um deles tem uma identidade, tem uma vocação. Não é porque eu gosto disso que minha filha tem que ser isso. Eu tenho que apontar uma direção, eu tenho que ensinar os caminhos do Senhor, eu tenho que instruir, mas não forçar que elas sejam o que eu quero que elas sejam. Por exemplo, minhas filhas gostam de ir na DIU. Elas gostam de ver roupa, elas gostam de ver essas coisinhas. E tem momentos que eu não quero ir, eu não estou com vontade de ir, mas elas falam, pai, pode me levar? E aí eu renuncio a mim mesmo e eu vou para agradar o coração delas, para poder investir um pouco na vida delas. Quando estão entendendo? Porque nós como pais, eu não gosto de fazer isso com meu filho. Pois é, você só gosta de fazer o que você gosta, e aí continua então essa desconexão entre pais e filhos. Porque o pai precisa se converter aos filhos. Estão entendendo, irmãos? Por favor, receba essa palavra. Porque isso foi muito forte no meu coração. Porque se o nosso servir para os nossos filhos não traz nenhuma renúncia, será que não estamos servindo a nós mesmos? Eu vou repetir, que essa aqui foi forte, né? Se o servir não traz nenhuma renúncia, será que não estamos servindo a nós mesmos? Investir na próxima geração exige renúncia nossa. E não simplesmente fazer só o que eu quero, o que eu sinto. Não. Meu coração precisa se converter aos filhos. Porque filhos são herança do Senhor. Amém? Uma coisa também é muito importante. Nós não podemos forçar nada. Porque tem alguns até que falam, não, a religião é meu filho que vai escolher. Ele tem total escolha, sim, você não precisa forçar nada, claro. Mas o nosso papel é instruir eles, direcionar eles. É ter tempo com eles, a fim de que eles já tenham convicção. E eu anotei aqui, 2 domingos atrás, eu falei de 6 referências bíblicas. Gênesis 18, Provérbios 22, Deuteronômio 6. Tudo que está falando o quê? É o papel do pai instruir os filhos. Não é o papel dos filhos escolher a sua vida com a maturidade de 10 anos que ele tem para escolher qual o sexo que ele quer ser, qual roupa ou qual lugar ele quer ir. Não. Quem tem maturidade somos nós, para poder investir na próxima geração. Amém? Nós somos pais e precisamos investir nos nossos filhos. E eu lendo um livro falando que essa etapa que nós devemos construir nos nossos filhos, os estágios da fé, né? Um homem chamado James Fowler, ele foi um pioneiro no estudo sobre desenvolvimento da fé. E a fé é algo interno. E a gente está falando de pai se converter ao filho para deixar um legado, algo interno. Tá? E o primeiro estágio dos nossos filhos de fé é quando os filhos simplesmente adotam a fé dos pais. Imitam a fé dos pais, até imitam a oração que o pai faz, sim ou não? É o primeiro estágio. O filho pequeno até imita a oração em língua dos pais. Até a gente pensa que ele foi batizado no Espírito ali. Não sei, pode até ser ou não, né? Mas o filho imita. É o primeiro estágio. E isso está num bom caminho, porque eles estão vendo algo. Glória a Deus. Mas temos o segundo estágio. Os filhos começam a relacionar a fé com a comunidade da igreja, né? Eles veem que a igreja também faz parte da fé e eu preciso também para a igreja. Então já é bom. Né? Quando já está o filho no segundo estágio, amém? Glória a Deus, muito bom. Mas tem o terceiro estágio, é quando os filhos assumem a fé de sua igreja ou denominação. Ele já pensa que a fé deles já incorpora na vida deles com a doutrina e os usos e costumes da igreja local. É o terceiro estágio, é incorporado nelas. Né? É legal quando minhas filhas, a gente vai para alguma igreja ou a gente assiste alguma coisa tal, minhas filhas falam, nossa, essa igreja é assim, né? Eles fazem assim, mas a nossa é assim. Eu gosto tanto, né? Minha filha, quando a gente vai visitar, aí minha filha, ela fala assim, Toyohashi é uma bênção, né, pai? Toyohashi é bom, né, pai? Toyohashi é melhor, né, pai? Toyohashi é gostoso, né, pai? Glória a Deus, né? Porque já consegue discernir já, né, isso, associar as doutrinas, né? Mas existe o quarto
estágio, onde os filhos têm a sua própria fé. É aqui que entram algumas dúvidas, algumas questões. Pai, por que isso? Por que aquilo? Por que acontece isso? Ele já tem uma identidade, já tem uma opinião própria. Aqui muitos pais já começam a ficar injuriados, né? Que negócio é esse? Está duvidando? O que está acontecendo? Já começa a querer dar sermão no filho, que você está errado, você está em pecado, que pensamento ridículo, né? E aí você perde o filho nesse momento, né? Porque você tem que respeitar os processos, como foi falado semana passada, né? Mas poder entrar no coração do filho, amém? E no estágio 5 é quando os filhos aceitam já alguns paradoxos da fé, como por exemplo, sabe quando a oração dele não foi atendida, ou quando ele vê algum sofrimento, ele já começa a entender, Deus é soberano, Deus sabe o que faz, amém? É um outro estágio da fé. E o último estágio da fé é quando esse filho já, além de tudo isso, ele já entende a sua vocação ministerial, o seu propósito de vida. E é nesse lugar que a gente precisa levar os nossos filhos. E para que nossos filhos sejam levados a esse lugar, é preciso tempo com eles. Repita assim comigo, tempo. É preciso o pai se converter aos filhos. E não o pai querer se satisfazer e ir só no lugar que o pai quer. E o filho tem que acompanhar. Não, eu preciso gerar tempo. A minha esposa está ali atrás. Eu dedico muito a ela tudo que acontece em casa, a maioria das coisas. A Keila, ela tem uma graça para acessar o coração das minhas filhas, né? De tempos em tempos também. Ela, por exemplo, ela acorda 1 hora mais cedo, né? Ela acorda às 5 horas da manhã, ela acorda bem cedinho, para poder ter um tempo para fazer o devocional dela, mas depois para ter um tempo com as crianças também, sabe, um tempo mais de qualidade de tempo mesmo, sem distrações, sem fazer as correrias ali, fazendo devocional também com as crianças, tendo esse tempo. De vez em quando tem os dates também das meninas, né, que vão tomar um café. Então isso é maravilhoso, porque é necessário tempo com eles, tá? E isso, graças a Deus, é necessário nós renunciarmos nosso tempo para poder investir tempo neles. Os pais, recebem essa palavra? Amém. Eu só falei dos pais convertendo aos filhos, já é 11h40, mas eu prometo ser breve. Agora, tem filhos aqui? Filhos precisam se converter aos pais. E eu quero dizer para você de um filho que não se converteu aos pais. Nós vimos que um pai que não se converteu ao filho, o resultado disso, perdeu a linhagem. Perdeu a linhagem. Agora, um filho que não se converteu ao pai, Sansão. Um homem chamado Sansão. Um filho chamado Sansão. Alguém que foi consagrado, que foi separado para Deus. E é uma figura um pouco até que contraditória, né? Porque a gente vê um jovem tão cheio de poder, de unção, que nós vemos nas historinhas, nos desenhos, Sansão, aquele cara forte, poderoso, super-herói. E sabe o que significa o nome Sansão? O nome Sansão significa como o sol. Ele nasceu para brilhar, como você, filho, nasceu para brilhar. Você, filho, todos nós nascemos para brilhar. Agora, Sansão, ele tinha uma fraqueza, que era seu próprio sentimento, seu próprio egoísmo. Seu coração não se converteu aos pais, porque lá em Juízes, capítulo 14, verso 1 até o 3, isso eu quero ler com vocês. Diz assim: desceu Sansão a Tina, e vendo Tina, a uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou ao seu pai e sua mãe, disse: vi uma mulher em Tina, das filhas dos filisteus, agora pois tomai-ma por mulher. Verso 3, porém, o que aconteceu? Seu pai e a sua mãe lhe disseram: não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre todos, nem todo o meu povo, para que tu vás tomar uma mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? E disse Sansão a seu pai: tomai-me esta, porque ela agrada aos meus olhos. Os pais são os filtros. O pai é um filtro. Só que aqui Sansão
não estava nem aí para o conselho do pai e nem aí para o conselho bíblico, porque a Bíblia já falava para não fazer alianças com outros povos, para não ter filhos com outros povos. Havia já uma palavra, havia já bem claro, e ele também foi consagrado, ele foi separado para viver como sol, para viver para Deus, para viver para brilhar. E os pais falaram, não é melhor, não case com essa. Ele não estava nem aí. Por isso que a gente fala, abençoando gerações também, tem uma parte nesse seminário, que se não tiver a bênção dos pais no casamento, difícil, hein? É como ficar empurrando, e o negócio parece que é difícil. Pela graça de Deus, ainda Deus vem e restaura, mas talvez não precisaria ser assim. Mas como é bom quando você tem a bênção dos seus pais. Por isso que a gente aconselha então os jovens que vai se casar, tem a bênção dos pais, ok? Tem a bênção? Só que tipo de bênção é? Não, tem a bênção do meu pai, porque pela minha insistência, meu pai falou, vai filho, Deus abençoe. Né? Então não é desse jeito. E olha só o que a Bíblia diz, vou correr aqui, Deuteronômio 27:16. Maldito aquele que desprezar seu pai e a sua mãe. E todo o povo dirá, amém. Provérbios 30, verso 17. Os olhos de quem zomba do pai e zombando nega obediência à mãe, serão arrancados pelos corvos do vale e serão devorados pelos filhotes de abutre. Seus olhos serão arrancados. Alguém que nega honra aos seus pais, é isso que acontece. É isso que aconteceu com Sansão. Então Sansão, você vê aqui, que ele se relacionou com alguém que não era do seu povo. Julgo desigual também, 1 Coríntios fala, não entreis em julgo desigual. Se nós vamos namorar, os jovens vão namorar, tem que ser crente. Você pode falar para o seu filho, para alguém que está ao seu lado, tem que ser crente. Tem que ser crente. Ok? Ou tem que se converter. Tem que se converter. Porque senão, quem que vai ser o sogrão? Quem que vai ser teu sogro? Então tem que ser cristão. Né? É isso que a Bíblia fala, né? Então isso é muito importante. E agora, gente, eu não vou ler as passagens aqui, mas a maioria conhece a história. Sansão, ele foi quebrando vários princípios. Ele tinha um voto nazireu, que ele não deveria tomar vinho, não deveria cortar o cabelo, não deveria tocar, né, em algum cadáver. Então ele deveria se comportar como alguém separado. Então ele quebra tudo que deveria quebrar, que poderia quebrar, ele quebra. E ele vai numa decadência que ele se envolve com uma prostituta e depois no final da sua vida ele se envolve com uma mulher chamada Dalila. E sabe o que significa Dalila? Fraqueza. Fraqueza dele. Fraqueza dele era Dalila. Era a mulher. Eram os sentimentos dele. Ele não estava nem aí para os seus pais. Ele não estava nem aí para os seus conselhos dos seus pais. O que ele queria é viver os seus próprios sentimentos. Eu quero curtir minha vida. Eu quero me envolver com tudo que eu queira, que minha carne deseja. E chegou no momento que está lá em Juízes, capítulo 16, verso 20, que em um dado momento que ele foi amarrado, e depois a unção vinha, mas depois ele confessa, né? Ele conta o segredo para Dalila, por causa da pressão dela, né? Pela insistência dela, pela fraqueza dele, ele conta que o segredo estava no cabelo, o cabelo dele foi cortado, e tudo que ele já quebrou, mas até aqui, gente, só observa algo, ele tinha força até aqui, sim ou não? E esse é o grande problema de nós filhos, nós quebramos princípios, e ainda está tudo bem, você está vivo, você está aqui hoje ainda, está tudo bem, não aconteceu nada comigo, eu tenho força ainda, está tudo bem. E aí como Sansão, você pensa, não tem problema, eu ainda vou continuar a minha vida. Mas quando chega o momento, que foi o que aconteceu lá em Juízes, capítulo 16, verso 20. Está aí? Juízes 16, verso 20. E disse ela, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono e disse, sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha se retirado dele.
Deus já não estava mais com ele. Ali a unção já tinha saído. A presença de Deus já não estava ali mais com ele. É tanta quebra de princípio e está tudo bem, eu continuo forte, eu continuo vindo para a igreja, eu continuo indo para a escola, eu continuo trabalhando e está tudo certo, mas chega um momento que quando você vai querer uma força para fazer algo, você já não tem mais força, porque a presença de Deus já não está mais com você. E o resultado disso, verso 21, próximo versículo. Então os filisteus pegaram nele e lhe arrancaram os olhos e fizeram-no descer a Gaza, amarraram como 2 cadeias de bronze e andava ele moendo no cárcere. Você vê que arrancaram os olhos de Sansão, literalmente. E figuradamente falando, para nossas vidas, foi um filho que andou em trevas. Alguém que desonrou os pais, ele anda em trevas, ele não tem uma identidade, ele já não consegue enxergar o caminho, ele fica perdido na vida, porque é uma lacuna entre pais e filhos, porque é uma bênção geracional que precisa ser passada. E quando isso é quebrado, os filhos, pais e filhos e pais, é como que nós andássemos em trevas. E você já viu alguém andando em trevas? Você já brincou de esconde-esconde no escuro? Ou brincou de, sei lá, pega-pega no escuro? Você bate o dedinho do pé lá na quina, você não enxerga, você se machuca, você tropeça, porque você não enxerga. Meu papai, graças a Deus, foi curado já da costela. Mas de noite, ele levantou para tomar uma água, tudo escuro. O que aconteceu? Tropeçou, caiu, trincou a costela. Você vê, né? Graças a Deus, o papai está curado aí já. Mas você vê que alguém que anda em trevas tropeça, alguém já não consegue enxergar mais. E isso acontece em nossos dias também. Ficamos perdidos, porque é uma lacuna entre pai e filho. Eu conheço pessoas, um deles foi um pastor que eu conheço muito querido. Ele fez questão, depois que ele entendeu essa palavra, ele entendeu esse princípio, ele fez questão falando: eu preciso da bênção do meu pai, e se for preciso eu vou para o Brasil agora, para que meu pai imponha as mãos na minha cabeça e me abençoe. Porque é uma lacuna. Deus escolheu o pai para abençoar o filho. Deus escolheu a figura paterna para abençoar a próxima geração. Foi essa forma que Deus fez. E quando essa lacuna, quando o filho, eu me lembro quando eu falei para o meu pai, quando eu saí do Brasil, falei: pai, nunca mais a gente vai se ver. Pai, eu vou para o Japão e eu vou sumir. Foi quebrada essa conexão entre pais e filhos. Sabe qual foi o meu resultado no Japão? Fiquei em trevas, depressão. Eu não sabia o porquê. Porque havia uma lacuna. Eu ficava perdido, eu não tinha identidade. Porque eu não tinha mais paternidade. E Deus escolheu o pai para abençoar os filhos. E Deus escolheu o filho também para abençoar os pais. Eu conheço homens e mulheres que eu sei que talvez alguns de nós aqui no nosso meio, o pai já faleceu. E talvez você pensa: e agora o que eu faço? Porque eu preciso da bênção do meu pai. Mas sabe o que a gente tem? A gente tem um pai celestial, que ele pode nos abençoar, que ele pode imprimir identidade, destino, propósito na nossa vida. Mas quem deve fazer isso é o pai biológico. E é por isso que o pai precisa se converter ao filho. Você vê Sansão, alguém que nasceu para brilhar, por causa de uma desonra, por causa dessa desconexão entre filho e pai. Ele era alguém que tinha um chamado, era alguém que tinha um potencial, era alguém que tinha um poder sobrenatural, mas por causa dessa desconexão, ele terminou a sua vida como? Em densas trevas. E queira você pensar ou não, está tudo bem, eu já me acostumei. Não dá para se acostumar, e é uma mentira de Satanás, porque Deus escolheu o pai para abençoar os filhos, e os filhos precisam se converter aos pais. Então não espere ficar tarde, porque se você tem um pai presente, hoje ainda, vivo hoje, não deixa para amanhã. Honre seus pais.
Eu tenho certeza, eu creio que todos nós somos adultos aqui. Nós como filhos, se a nossa conexão com nossos pais não está boa, você sabe como fica a vida. Você sabe como que é como se esforçar tanto para conquistar algo e chega até cansar. Mas sabe quando você tem a bênção dos pais, sabe o que significa bênção? Você está autorizado para prosperar. Então quando o pai ele fala, Deus te abençoe, é uma voz interna. Foi isso que aconteceu com a minha vida. Quando meu pai falou, Akira, Deus abençoe, a primeira vez que ele falou isso para mim, destravou algo dentro de mim que falou, Akira, você está autorizado para prosperar, vai. Foi isso que aconteceu com a minha filha também. Quando eu falei para minha filha, filha, Deus te abençoe, eu te amo, você é preciosa para mim, independente do que aconteça no Ndokai, você é Ichiban para mim, eu te amo, sempre estarei com você. Deus te abençoe, você está autorizado para prosperar. Hoje, pela graça de Deus, a gente não tem que falar das nossas filhas. Vocês são uma bênção de Deus. Amo vocês. Kellen, Karine, a Mimi. E nós cremos que isso vai se produzir nas próximas gerações, em nome de Jesus. Mas isso nós estamos colhendo porque eu decidi voltar meu coração para o meu pai celestial, para o meu pai biológico. Eu entendi a bênção. Pratiquei em casa também. E hoje, pela insistência, estamos colhendo. Porque não é de um dia para o outro também. Não é um estralar de dedo. Deus pode fazer? Pode. Mas Deus também tem esses processos que nós falamos aqui. Então eu quero encorajar você hoje. Se você é pai, precisa se converter ao filho, é hoje o dia. Agora se você é filho, precisa se converter aos pais, hoje é o dia. E para fechar com chave de ouro, se você passar no Veredas Antigas também será maravilhoso. Mas isso não é um marketing para você passar no Veredas, mas é algo que não tem nada melhor que ser autorizado para prosperar, que ser autorizado para avançar, de não ter nenhuma amarra no passado. Você é livre para viver tudo que Deus tem para a tua vida. Você não é preso ao passado, a traumas. Você não é preso mais ao que fizeram. Você é livre porque você é curado, porque seu coração se converteu aos pais e seu pai também se converteu ao filho. Se coloque em pé. Agora, eu queria que o louvor pudesse tocar aquela canção. Acende o fogo no meu coração. Eu fui muito tocado com essa canção. Sabe por quê? Porque em tudo que a Bíblia orienta a gente fazer, tudo que a Bíblia orienta nós nos posicionarmos, nós não conseguimos sozinhos. A gente só vai conseguir com Jesus. Nós só vamos conseguir com o Espírito Santo. Nós só vamos conseguir porque eu tenho uma certeza, uma convicção no meu coração. Se uma pessoa, um pai, está se dedicando às Escrituras, vida com Deus e oração, eu tenho certeza e convicção que você vai ter tempo para o seu filho. Convicção, não tem como. O problema é que nós estamos muito ocupados com outras coisas, cheios de entretenimentos, querendo servir o nosso próprio ventre. Mas quando nós nos conectamos com a palavra de Deus, nós vemos um Deus geracional, um Deus que quer, de geração em geração, essa bênção se perpetuar. E talvez você fala, como eu falei aqui, meu pai foi assim. Não tem problema, Deus quer trazer uma identidade sobre a tua vida, mas daqui para frente pode ser diferente. Daqui para frente, foi isso que eu determinei na minha vida. Eu vou passar por cima de tudo isso com Jesus. 2 semanas atrás falamos sobre perdão. Eu não consigo perdoar sozinho, mas com Jesus eu consigo. A vida com Deus me leva a esse lugar. Então eu queria que você fechasse seus olhos. Se você é pai, e hoje você na condição de pai, o seu coração ainda não se converteu aos filhos, vamos nos arrepender? Porque talvez como pai você está servindo você mesmo ou você está servindo os seus filhos? Como pai você está querendo só fazer as suas coisas e levar seus filhos junto porque você gosta de fazer isso? Ou você está querendo procurar qual é a vocação do seu filho e investir naquilo que Deus entregou a ele?
e renunciar o que você gosta, o seu tempo, para investir naquilo que Ele é em Deus.